Boa noite. Até aqui estamos bem? Tudo tranquilo? Se não está tudo tranquilo, esperamos que o Senhor deixe tranquilo em algum momento. Se não está tudo bem, esperamos que o Senhor traga paz e sensibilidade ao seu coração também, a fim de que as coisas que estão complicadas nesse exato momento se resolvam. Eu não sei se você, em algum momento, já participou de alguma coisa assim muito radical. Quem sabe andar numa montanha-russa, quem sabe fazer um rapel, ou sei lá o que pode ser radical para você. Algumas coisas são extremamente radicais para uns e não são nada radicais para outros. Mas uma das atividades radicais que eu experimentei ao longo da minha vida, a que mais assim me deixou preocupado, ansioso, foi em um brinquedo de um parque de diversões que eu fui no início desse ano. Existe uma montanha-russa. Essa montanha-russa, ela tem assim uma peculiaridade diferente. Essa montanha-russa é conhecida no mundo inteiro. O nome dela é Manta. E até você pode digitar no Google depois, Manta, e você vai ver do que eu estou lhe falando. Essa montanha-russa, ela fica lá nos Estados Unidos, e ela tem algumas diferenças. Por exemplo, toda montanha-russa que você entra nela, você vai nela sentado. Senta no carrinho e vai. Essa você senta também, só que você não continua o trajeto sentado. Eu, quando estava na fila, não tinha muita noção do que era essa montanha-russa. Muita gente me falou, olha, não deixa de ir na Manta e tal. Eu estava lá na fila, e quando eu estava na fila, os carrinhos, quando vinham, o equipamento, quando chegava, todo mundo que estava dentro dele vinha com os braços estirados, assim, com uma cara de apavoramento, e eu comecei a ficar preocupado. Já haviam falado tanto dela, mas não haviam me dito como que ela era. E quando eu vi aquele povo chegar todo apavorado, alguns pálidos, com os braços moles, eu pensei, que enrascada eu me meti. Só que não dá para voltar mais. Eu já estava para entrar. Entrei, geralmente fecha uma grade de proteção no peito, mas nesse momento fechou uma grade de proteção no peito, desceu outra para cobrir a cabeça e outra para segurar as pernas. Eu pensei, eu acho que não fiz uma boa escolha. Mas eu ainda estava tentando me segurar ali para aguentar. Afinal de contas, sou gaúcho macho, então tenho que aguentar. Mas, de repente, aquele carrinho, aquele equipamento, aquela cabine, ela virou. E então eu não ia mais sentado, eu ia agora deitado de bruço. E aquele negócio começou a subiu demais. E eu confesso a você que quando chegou lá em cima, eu pedi perdão. Falei, Senhor, onde eu fui me meter? Olha o que eu fiz. Se aquele negócio abre, pronto, é um abraço. E quando terminou, eu estava na mesma situação daqueles que chegaram, com os braços moles, caídos, apavorado, e pensei, nunca mais entro num negócio desse. Passaram-se 2 horas. Você já sabe o que eu fiz. Eu voltei lá. Nessa noite, eu queria lhes apresentar algo muito mais radical do que qualquer montanha-russa. Algo muito mais emocionante do que qualquer brinquedo que o homem possa inventar nesta terra. Uma experiência fantástica que apenas 2 nesse planeta conseguiram experimentar. Abra, por favor, a sua Bíblia, o livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14.
Mateus 14, esse é um texto que foi usado no sábado à tarde e que eu disse que voltaria a utilizá-lo ao longo da semana. Pois bem, chegou a hora. Mateus 14, do verso 22 em diante, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Jesus havia terminado aquele momento em que houve a multiplicação de pães e peixes. História que nós relatamos aqui ao longo desta semana. E depois de todos estarem fartos e sobrar toda aquela comida, Jesus então resolveu atender a multidão que ainda precisava do seu auxílio. Jesus sempre procurava ser atencioso para com aqueles que precisavam de sua ajuda. É bem verdade que ele nunca teve a intenção de atender todos, porque era impossível atender a todos. Mas ele sempre procurava atender aqueles que lhe era possível. E então, a Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem para o próximo ponto, para o próximo destino. E o próximo destino era Genezaré. E para chegar a Genezaré, o meio mais fácil era de barco, atravessando aquilo que era conhecido como mar, mas que na verdade era um braço que se transformava em um lago. E ali então, os discípulos decidiram que não iriam. Mas Jesus disse: por favor, vão para o próximo destino. Logo eu encontro vocês. A Bíblia diz que os discípulos foram. Entraram no barco, todos sabiam muito bem manejar o barco. Alguns deles eram pescadores experimentados. E quando o barco já estava a uma certa distância, a Bíblia nos diz que Jesus então foi orar. Sabe, aqui há um elemento muito importante no texto. Veja, Jesus, ele foi para o lugar onde procurava reunir os seus apóstolos para ter com eles uma conversa. De repente chegou uma multidão. Essa multidão foi atendida com palavra, com alimento espiritual e com alimento físico. Jesus procurou chegar cedo naquele lugar, e logo todos os seus planos mudaram. E agora a noite já havia chegado, e ele então procura atender todos os que lhe são possíveis atender. E depois de estar cansado, atender todo mundo, ele vai orar e manter íntima relação com Deus. Aqui está um ponto importante. Muitos de nós, quando estamos cansados, a última coisa que pensamos em fazer é orar. Ou a última coisa que pensamos em fazer é ter relacionamento com Deus. Muitos de nós, cansados de todas as nossas atividades, muitas vezes damos a desculpa para nós mesmos
que não precisamos orar, ou que não precisamos ter, quem sabe, uma comunhão sincera com Deus, ou sequer uma leitura da Bíblia. Nos autoconvencemos de que estamos cansados demais para tal atividade. E nos autoconvencemos de que Deus vai entender. Afinal de contas, estamos cansados. Trabalhamos duro o dia todo. Então é hora de dormir. Jesus, mesmo cansado, mesmo tendo realizado muitas coisas, não se esquece de ter relacionamento íntimo com Deus através da oração. E sabe de uma coisa? Se houve alguém ocupado nesta terra, esse foi Jesus. Creio que nenhum de nós foi tão ocupado ou está tão ocupado quanto Jesus foi ocupado. Creio que nenhum ser humano nesta terra tinha tantas coisas para fazer em tão pouco tempo quanto Jesus. Porque Jesus não tinha simplesmente um trabalho qualquer. Sua missão era salvar o mundo. E ele tinha apenas 3 anos para fazer isso. E ele procurou ocupar muito bem o seu tempo. Ele não desperdiçava o seu tempo. Jesus, diferente de muitos de nós, não ficava perdendo tempo na internet, não ficava perdendo tempo na televisão, não ficava perdendo tempo com uma série de coisas. Ele não desperdiçava o seu tempo. E ainda assim, ele dedicava tempo para se relacionar com o seu Deus. E olha que nós estamos falando de Jesus, aquele que é o próprio Deus, mas que entendia que sua missão na terra só seria coroada de êxito se tivesse relacionamento íntimo com Deus. Entende por que muitos de nós temos uma série de problemas e uma série de dificuldades pela nossa desconexão? É por isso que a desconexão nos faz cada vez piores e não nos deixa melhores. Jesus arrumou tempo para orar, mesmo depois de um dia cheio de atividades, depois de ter atendido muita gente. Mas a história continua. E a história então chega num ponto em que nos relata que os discípulos, os apóstolos, aquele pelotão especial de Jesus, os 12, estão agora, alguns deles, dentro de um barco, e nesse barco existe um problema, porque as ondas do mar começam a ficar um pouco agitadas, e uma tempestade começa a aparecer, e daqui a pouco aqueles que são experimentados no mar, aqueles que têm habilidade incrível para conduzir um barco, se acham apavorados diante de tudo aquilo que a natureza está lhe proporcionando. De repente, eles começam a ficar também entristecidos pelo fato de que Jesus não está com eles. E eles começam a pensar, puxa, Jesus insistiu conosco para que fôssemos na frente, e agora que nós tanto precisamos dele, cadê ele? Vamos morrer. Mas é engraçado, essa é uma parte engraçada, pelo menos para mim é engraçada. 3 horas da manhã, eles observam um vulto. Não dá para enxergar direito. Quem sabe quando o raio desce na terra e dá aquele clarão, eles enxergam um vulto. E depois, quando a luminosidade se apaga, eles não enxergam mais nada, e de repente, no próximo raio, eles enxergam mais uma silhueta, até que todos começam a ficar ainda mais apavorados. Já estavam apavorados pelo fato de que poderiam morrer por causa da tempestade, e agora ficam apavorados em, numa noite tempestuosa, enxergar alguém caminhando sobre as águas. Você já viu alguém caminhar por sobre as águas? Existe um ilusionista hoje no mundo chamado Chris Angel, que diz que anda sobre as águas, né? E até existem alguns vídeos dele andando numa piscina, por ilusão. Mas nós estamos falando de alguém que está andando numa piscina, ou nas águas de uma piscina, num dia ensolarado de verão. Estamos falando de alguém que está andando por sobre o mar, numa noite tempestuosa. E é por isso que eles ficam apavorados. Até que um deles não aguenta e grita, é um fantasma. Consegue imaginar aqueles homens gritando, é um fantasma? Tenta imaginar a cena. E o livro de Marcos, que também traz esse relato, nos diz que Jesus, ele estava passando do barco
quando então alguém procurou ter conversa com ele. Parece estranho, né? 3 horas da madrugada, Jesus andando por sobre o mar, e já ia passando do barco. O que leva alguém a andar por sobre as águas numa noite tempestuosa, no mar, 3 horas da madrugada? Pouca gente vai dar uma volta 3 da manhã, né? Mesmo que seja na calçada. Agora, Jesus decide dar uma volta, 3 horas da madrugada, no mar, com uma tempestade à sua volta. E ele está quase passando o barco. E qual é o objetivo de andar por sobre as águas, sendo que vai passar do barco? Será que ele estava querendo se exibir? Mostrando o seu poder? Existe um teólogo chamado David Garland. Esse teólogo, ele diz que o verbo utilizado em Marcos, quando ele diz assim que Jesus estava passando pelo barco, esse verbo passar, por, no original é parerkomai. Parerkomai, no Antigo Testamento, está sempre relacionado à teofania. O que é uma teofania? São aparições de Deus, de alguma forma. Por exemplo, quando um anjo apareceu para alguém, aquilo é uma teofania. É alguém conseguindo presenciar o próprio Deus, de alguma forma. Naquele momento, Jesus era o próprio Deus tentando ensinar uma lição para aqueles que estavam dentro do barco. Só que aqui tem outro detalhe. E o detalhe é o seguinte: só é possível aprender alguma coisa de Deus quando se está aberto para o que se tem a ensinar. Você conhece gente cabeça dura? Conhece alguém? Sem olhar para o lado, por favor. Sabe, tem gente que é cabeça dura. Não consegue ter a sua mente aberta para coisas novas que são importantes e até mesmo fundamentais. São aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, ponto final. Foi sempre assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim, não, eu não vou fazer diferente. Tem gente que segue tradições sem sentido. Atitudes que nesse exato momento não fazem mais o menor sentido, mas que insistem em realizá-las, simplesmente porque sempre foi assim. Por que você usa camisa azul? Não, porque meu pai usava camisa azul. Você não pode usar uma camisa branca? Não. Meu pai, meu avô, meu bisavô usavam camisa azul, então eu só vou usar camisa azul. Eu estou dando aqui exemplos bem simples, até bobos, para não dar exemplos maiores, né? Porque pode ser que eu acabe machucando alguém aqui nessa noite. Queridos amigos, Deus só pode ensinar quem está disposto a aprender. Entenderam bem? Deus só pode ensinar quem está disposto a aprender. Nem tudo na vida tem que ser do mesmo jeito que sempre foi. Inclusive alguns elementos que dizem respeito à nossa vida cristã. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que agora olhar para as tendências modernas ou pós-modernas deste mundo e nos adequarmos a todas elas. Como eu disse no sábado, no começo desta semana, existem princípios que são eternos e são inquestionáveis. Porém, algumas coisas precisamos avaliar com cuidado. E ali, naquela noite, Jesus queria ensinar algumas coisas, mas só um teve coragem de aprender. Quando todos estavam apavorados, gritando, é um fantasma, Jesus diz assim: coragem,
tenham bom ânimo, sou eu. E aí então, o mais corajoso, ou pelo menos, aparentemente o mais corajoso, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E qual é a resposta de Jesus? Venha, Pedro. Imagina o Pedro colocando um pé, ele tenta pisar para ver se encontra apoio na água, percebe que tem, então coloca o outro pé, e como uma criança que está aprendendo a andar, ele vai dando passos meio desengonçados, até que de repente ele começa a ficar ereto, e ele agora então começa a caminhar com mais convicção, e de repente ele já está caminhando muito bem, e até dá uma olhadinha para trás. Imagino, né, que ele pensou assim: estou caminhando sobre as águas e vocês não. E aí então ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele então grita: salva-me, Senhor! E a Bíblia diz que Jesus então sai correndo ao seu encontro, o segura pela mão, o puxa, e de cara dá uma bronca em Pedro. Homem de pequena fé. Por quê? Duvidaste. Por que você duvidou, Pedro? Você estava indo tão bem, era só manter os olhos em mim, não tinha nada que olhar para trás, era só manter os olhos em mim. Eu também imagino que os que ficaram no barco, no momento em que ele começou a afundar, começaram a rir de Pedro. Toma, viu? Quer dar uma aí de sabichão? Pronto, se deu mal. Mas, meus queridos amigos, em todo o planeta Terra, apenas um poderá ser consultado na eternidade a respeito de como é andar por sobre as águas. E esse chama-se Pedro. É bem verdade que Pedro fracassou, mas é o único que pode ser consultado por qualquer um de nós na eternidade para saber qual é o gostinho de andar por sobre as águas. Os outros 11 não vão poder nos dar nenhuma informação. O máximo que eles vão fazer é descrever o que ocorreu com Pedro, mas eles não sentiram o sabor de andar por sobre as águas. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? E sabe o que essa história diz para mim? Muitos de nós vivemos a vida toda sem conseguir experimentar o sabor de andar por sobre as águas, porque ficamos presos aos nossos barcos. Sabe o que são os nossos barcos? Os nossos barcos representam aquilo que nós conhecemos como zona de conforto ou zona de segurança. Tem gente que não consegue sair da sua zona de conforto. Tem gente que não dá um passo para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás da sua zona de conforto. É gente que nem ousa sair de sua zona de conforto. Eu não sei fazer, então vou ficar aqui. Não. Não consigo falar em público, então nada de me pedir para falar lá na frente na igreja. Não. Eu não tenho habilidade para conseguir passar no vestibular de uma universidade federal. Vou fazer na universidade particular. Eu, não tenho condições de passar num concurso público. Não tenho capacidade alguma para ter um emprego melhor. Está bom demais onde eu estou. Tem um monte de gente que não consegue sair do seu barco e jamais vai saber o sabor que é andar por sobre as águas. Pode ser que alguns que aqui estão tenham barcos que estão lhe impedindo de conhecer os reais propósitos de Deus para a sua vida há muito tempo. Sabe, os barcos são os mais diversos. Pode ser que o seu barco seja um namorado, um rapaz com quem você não quer passar o resto de sua vida, mas que você pensa assim: mas se eu acabar com ele, quem vai me querer?
Então eu vou ficar com ele. Pode ser o contrário, pode ser uma namorada que você nem imagina sendo sua esposa, mas pensa assim, puxa, ela me deu uma chance, né? Eu acho que eu não vou arrumar mais ninguém melhor. Então eu vou ficar com ela mesmo. Pode ser que para outros o barco seja o emprego. Um emprego ruim, do qual não gosta. São 30 dias de pleno sofrimento só para ter um dinheiro no final do mês. Mas que não tem coragem de largar. Não, é o que traz o leite para dentro de casa, né? Não dá para largar. Vou continuar sendo infeliz nesse emprego. Sabe, é gente que não fica, que fica olhando para o relógio. Deu 6 horas, sai correndo. Eu estava, antes de vir para Goiânia, lá no NASP, fazendo mestrado em teologia, e eu precisava enviar uma carta. Lá no NASP tem uma espécie de sucursal do correio. Um lugarzinho ali onde pode-se enviar e receber cartas. Nada muito complexo, não dá para mandar SEDEX, nada disso, mas uma cartinha comum dá. E eu precisava enviar, na verdade, um documento por carta. E ali estava escrito assim, sexta-feira, horários, das 8 às 2 da tarde. Demais dias, das 8 às 6 da tarde. Tá bom. Cheguei lá, 11h30. Preciso enviar uma carta. A atendente me disse assim, mas é 11h30. E qual é o problema? Eu preciso almoçar agora. Não, mas você só pega a minha carta, coloca o selo e pronto, quanto que é? Não, não dá agora. Volta 1h30. Mas qual que é o seu horário de almoço? Não, é meio-dia, mas eu gosto de almoçar 11h30. Não, moça, é só entregar essa carta aqui, ó, não é nada, tem nada complicado, você coloca o selo, eu pago e pronto. Não, mas volta 1h30. É que eu preciso almoçar, sabe? Eu sou rígida no meu almoço. Sabe o que eu fiz? Não voltei mais lá. Fui na cidade perto ali, mas não voltei mais lá. É gente que não tem a mínima disposição para servir. Está ali sofrendo naquele trabalho, simplesmente porque tem o dinheirinho no final do mês. É um trabalho que não gosta, faz o que não gosta, sofre por isso, mas se eu for me aventurar por outra coisa, o que eu vou fazer? Quanta gente vive insatisfeito no seu relacionamento amoroso, no seu trabalho. Quanta gente insatisfeita nesse mundo, que não tem coragem de sair de sua zona de conforto para experimentar o que Deus tem planejado para a sua vida. E eu fico assim, mais triste ainda com jovens que se acomodam cedo na vida, com um mundo de possibilidades, mas que se acomodam cedo. Sabe, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe um ministério chamado Coportagem. Esse ministério facilita a vida de qualquer um que tenha grandes sonhos. Os meus sonhos foram alcançados através desse ministério. Foi fácil? Foi tranquilo? Não, não foi. Os sonhos do pastor de vocês também foram alcançados por esse ministério. Foi fácil para ele? Não, não foi. Porém, se eu não tivesse experimentado esse ministério, que para mim foi a maior saída de uma zona de conforto, eu estaria lá onde Judas perdeu as meias, até hoje. Os queridos amigos, entendam, Deus tem um monte de oportunidades para todos nós,
mas nós precisamos ter um pouquinho de fé e coragem para sair dos nossos barcos, a fim de desbravarmos até mesmo mares tempestuosos, mas que são o único lugar onde Deus está ali plenamente, tentando nos burilar e nos aperfeiçoar. Tem gente que não acredita que foi criada para vencer. Tem gente que acha que não nasceu para ser vitorioso. Tem gente que acha que nasceu para ser medíocre. Quanta gente medíocre nesse mundo. Quanta gente que fica só olhando para os outros. Puxa vida, olha como ele consegue. Puxa vida, se eu tivesse a oportunidade que ele teve. E fica assim, sentado no sofá do mundo, apenas admirando o espetáculo daqueles que têm coragem para sair de seus barcos. Qual é o seu barco? Qual é o seu barco? Seu barco é seu namorado? Seu barco é sua namorada? É um barco furado? Abandona enquanto ainda não casou. Porque depois que casar, não dá mais para abandonar. Seu barco é o seu emprego? O que você está esperando para pedir a demissão? Eu não sei qual é seu barco. Não conheço os seus barcos. Estou falando aqui de maneira genérica. Mas você sabe qual é seu barco. E por favor, não dê desculpas para o seu barco. Tem gente que diz assim, não, tem coisas que eu nunca vou conseguir fazer, sou tímido demais. Olha, conheço poucas pessoas que são mais tímidas do que eu. Poucas. Conheço poucas pessoas que falam menos do que eu. E nunca eu olhei para isso como sendo uma debilidade, ou uma falta de oportunidade, ou uma limitação que Deus me colocou. Sabe, deixa eu ler só mais um pouquinho da Bíblia para você entender. A Bíblia diz assim: Senhor, disse Pedro, verso 28, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim, venha. Sabe o que esse texto diz para mim? Esse texto diz para mim assim, Michael, não interessa as suas limitações. Diga para mim aí, o que você quer? O que você quer? Eu estava nessa condição, no ano de 2001, no ano de 2000, na verdade. Meu pai sempre quis que eu fosse médico. E meu pai queria que eu fosse um anestesista. Esperto ele, porque o anestesista ganha muita grana. Pelo menos lá no Mato Grosso do Sul, o anestesista ganha muito dinheiro. R$575 mil só para ficar em casa para se colocar à disposição dos hospitais. Meu pai disse assim, não, meu filho vai estudar, vai tirar boas notas e vai ser um anestesista. E eu fui crescendo e nunca tive muita habilidade para ser alguém da área da saúde. E eu pensei, não vou ser anestesista, muito menos médico. Vou ser arquiteto. Aí logo descobri que eu não tinha habilidade nenhuma para desenhar. Pensei assim, e agora, o que eu vou fazer da vida? Até que, de repente, a história é longa, não dá para contar hoje, de alguma forma eu entendi que Deus queria que eu fosse um pastor. Mas aí eu pensei, como que eu vou ser pastor? Não existe teologia em Universidade Federal, pelo menos. Não existe teologia adventista em Universidade Federal. Como que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Aí, então, uma moça que trabalhava lá em casa, o nome dela é Janete, ela trouxe um livro. Título do livro, Ben Carson. Muitos de vocês já devem ter lido. E, de repente, eu parei numa página onde Ben Carson, um neurocirurgião, hoje muito famoso,
mas que era um menino pobre lá nos Estados Unidos. Ele disse assim, uma parte do livro estava escrito assim: tudo que alguém já fez, você também pode fazer, só que melhor ainda. Vai ser pronto. Eu vou acreditar nisso aqui. Tudo que alguém já fez, você também pode fazer, só que melhor ainda, eu vou fazer. Não interessa a minha timidez, não me interessa todas as minhas limitações, eu vou. E aí então cheguei em casa e disse: você é pastor? Olharam para mim: você vai ser pastor? Vou. E como que você vai ser pastor? Vou comportar. Não, você não consegue comportar. Muita injeção de ânimo eu recebi. Você vai comportar? Não. Vou comportar. Depois de muita insistência, meu pai disse assim: tá bom, vamos fazer o seguinte. Vou comprar suas passagens, ida e volta. E mais R$200. Na primeira semana, você vai ver que não vai dar certo, você volta antes da passagem de volta, que eu já vou comprar para você. E aí você vai ver, pelo menos não vou te impedir de nada. Você vai lá e volta para casa, vai ficar tudo bem. Fantástica a animação que ele me deu. Mas eu fui. Durante uma semana eu não liguei para casa. Estavam todos apavorados. Porque eu queria ter algum resultado bom para contar para eles. E aí então, a partir do 4º dia, comecei a ir bem. A comportagem é a venda de livros educacionais, de saúde. E no período das férias, esse Ministério de Venda de Livros ajuda estudantes a manterem o seu curso nas universidades adventistas espalhadas pelo Brasil e no mundo. E aí então comecei a me dar bem. Depois de uma semana eu liguei para casa. Meu pai estava preocupado já. Minha mãe estava preocupada. Meu pai disse: e aí, o que aconteceu? Está precisando de dinheiro? Eu falei: não. O senhor está precisando? Eu posso mandar um pouquinho para o senhor. Nunca falei aquilo com tanto orgulho. E Deus foi me ajudando. E me ajudando, e me ajudando. Porque eu entendi que tudo que alguém já fez, eu também posso fazer. E até melhor, com a ajuda do Senhor. Naquele instante em que Pedro disse: Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ali estava um homem que entendeu que Jesus destina cada ser humano para a vitória. E Jesus disse: que bom que você entendeu, Pedro. Venha. Pedro era um discípulo. Pedro acreditava que o que o seu mestre fazia, ele também podia fazer. E Jesus disse: venha, Pedro, venha. Essa noite pode ser que Jesus esteja gritando para muitos de nós aqui: quando é que você vai vir? Estou esperando você aqui no meio das águas. É no meio da tempestade que eu estou esperando você. Não vai ser fácil mesmo, mas venha. É aqui, no meio das águas tempestuosas que eu estou, porque é aqui que você vai aprender, é aqui que você vai ter o seu caráter realmente provado, é aqui que eu vou me aparecer para você de uma maneira como você nunca viu. É hora de sair da sua zona de conforto, é hora de experimentar a grandeza do Senhor. O que você está esperando? Venha, saia do barco. Sabe, lá na Índia, existe um animal de estimação muito diferente dos animais de estimação que temos aqui, do outro lado do mundo, no Ocidente. Na Índia, muita gente tem como animal de estimação um elefante. O que você acha de ter um elefante no seu quintal? Lá na Índia, muita gente tem elefante no quintal. Claro que os quintais são maiores. Mas sabe como que eles têm um elefante de animal de estimação? Que você pode pensar assim: um elefante dentro de casa, ou no quintal da minha casa, vai acabar com tudo que tem. Uma pisada do elefante é suficiente para destruir qualquer coisa.
Mas sabe como que eles têm elefantes? Ninguém pega um elefante adulto para ser seu animal de estimação. Os indianos pegam elefantes bebês, levam para sua casa, e então eles amarram a perna do elefante a uma árvore bem forte, uma árvore de raízes profundas. E esse elefante vai crescendo com uma corda na sua perna. Essa corda está amarrada ao máximo. Às vezes amarra-se 3 cordas na árvore. E cada vez que o elefantinho tenta sair daquilo ali, ele não consegue. E ele vai crescendo. Até que chega um ponto que ele desiste. E quando adulto, basta amarrar uma corda qualquer, sem dar um laço muito forte, a uma árvore, que na cabeça do elefante a informação já está dada. Se tem corda na minha perna, significa que eu não posso sair. Não consigo sair. Pena que tem muitos elefantes aqui dentro hoje. É gente que cresceu com cordas nas suas pernas. É gente que cresceu com pais dizendo assim: você não consegue. Você não é capaz. É gente que cresceu com um chefe dizendo: olha o que você está fazendo. Você está nesse emprego porque você não tem capacidade nenhuma para ter um emprego melhor. É gente que cresceu com amigos que dizem: você para de sonhar, você é um sonhador, você nunca vai conseguir fazer isso que você quer. Quanta gente cresceu assim. E hoje, quando é hora de sair do barco, não acredita que pode. Acha que não tem condições. A vida inteira foi assim. Não vai ser agora que vai mudar. Não dá. Para mim? Não, para mim não dá. Coitado de mim. Isso é para outro tipo de gente, que nasceu num lar melhor. Eu não consigo. Nasci num lar humilde, não tenho condições de ser mais do que meus pais foram. Estudei em escola pública, não tenho condições de passar numa universidade federal. Concurso público? Menos ainda. Namorado que eu tenho tá bom demais. Não é lá essas coisas, mas tá bom. Até quando você vai deixar que a corda fique te impedindo? Deus não criou ninguém para ser medíocre. Ninguém. Deus criou cada ser humano desta terra para crer em seu poder e por seu poder alcançar as maiores vitórias. A grande pergunta nessa noite é: você crê que o Senhor pode em você e por você? Não basta dizer sim. Não basta usar sua voz e dizer: sim, pastor, eu creio. Não. É fácil demais falar. Fácil demais. É preciso fazer. É preciso agir. Ou nos libertamos das cordas, ou abandonamos os barcos, ou nunca vamos conhecer o sabor de andar por sobre as águas. Ou decidimos agir, ou vamos ficar sempre para trás, na mediocridade. Ou avançamos pela fé, ou passaremos a vida toda imaginando que não podemos. Jesus disse para Pedro: venha, Pedro,
Pode vir. É o meu poder que vai fazer você caminhar por sobre as águas. Pode vir, Pedro. Pedro fracassou? Fracassou, mas e daí? O maior fracasso foi dos que ficaram dentro do barco. Aqueles sim fracassaram de verdade. Porque naquela noite tempestuosa, Jesus queria ensinar uma lição. E só um teve coragem de aprender. É hora de sair do barco. É hora de sair do barco. Para de dar desculpas para si mesmo. Para de ficar dizendo para si mesmo que você não pode, que você não tem condições, que você não consegue. Todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todos nós. Você crê nisso? Nós vamos cantar de novo. Vamos louvar de novo. E nessa noite, eu preciso que você tome uma atitude muito simples agora, mas uma grande resposta para Deus. Mas essa atitude nessa noite é só para quem quer realmente tomar uma atitude na vida. Se não está disposto, por favor, não siga a onda. Quem sabe que precisa sair de um barco, eu gostaria que você se levantasse onde está. Não fica preocupado com quem vai te olhar, o que vão pensar. Se levante em nome do Senhor, como a primeira atitude da grande atitude que você vai ter que tomar. Amém. É o Senhor nessa noite que precisa observar quem acredita e quem não acredita. Me basta, Senhor.
servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Em ti um novo ser. Querido Deus, os teus filhos que aqui se levantaram estão tentando dizer para o Senhor: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Tem gente aqui que precisa sair dos seus barcos. Tem gente aqui que não aguenta mais o seu barco, mas não tem coragem para se libertar dele. Nessa noite, Senhor, com a atitude que tiveram de se levantar, que o Senhor confirme sua decisão, nas atitudes que terão que tomar amanhã ou depois de amanhã, para que finalmente consigam experimentarem aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Olha com misericórdia para cada um de nós. Permita-nos desfrutar dos planos magníficos que o Senhor tem para cada um de nós. E que pelo teu poder, nossa vida seja renovada. Que consigamos encontrar sentido naquilo que o Senhor tem preparado. E que possamos conhecer o Deus que está nos esperando nas águas, para andar conosco, caminhar conosco e dar o poder que tanto precisamos. Nos ajuda, Senhor. Por favor, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Quero renascer em ti. Nossa última noite, 8 horas, teremos uma festa maravilhosa aqui. Não percam. Bom descanso, até amanhã.